Sabe que eu queria contar para vocês que eu fui uma criança bem tímida no colégio, em ambientes onde tinha mais gente. Eu lembro assim que quando eu tinha talvez uns 9, 10 anos, eu fiz xixi na calça, na sala de aula, porque eu estava com vergonha, com medo de erguer minha mão e para falar para a professora que eu queria ir ao banheiro. Assim, medo de falar em público, né? Na adolescência, assim, era muito comum quando eu ia falar com mais de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, eu ficava vermelha, assim, ficava tipo um pimentão. Eu morria de vergonha de falar em público. Depois isso foi para a faculdade, né? Eu fui para a faculdade e tinha que fazer uma apresentação de trabalhos, afinal você é ali, né, uma jovem adulta, já tem que tomar conta da tua vida. Eu fazia os trabalhos, mas eu era uma boa aluna, queria fazer as coisas direito e tal, mas assim, era muito sofrido para mim. Eu tinha que me preparar antes, eu tinha dor de barriga na noite anterior, era muito complicado eu ir lá, né, para falar em público. E eu queria contar essas coisas para vocês porque assim, eu queria colocar esse contraponto. Eu também, desde pequena, sempre tive uma boa habilidade de comunicação em ambientes seguros, né? Dentro ali de lugares da minha família, dos meus amigos. Eu sabia que eu sabia falar bem e eu escrevia muito bem desde sempre, né? Eu escrevia poesias, as minhas redações no colégio sempre iam para o mural da escola, assim. Então, eu tinha uma habilidade de comunicação boa, mas ao mesmo tempo, assim, quando eu tinha que expor aquilo, né, quando eu tinha que falar em público ou mostrar um escrito meu, ou quando a minha redação estava lá naquele mural, assim, eu morria de vergonha também. Então, é esse contraponto, né, que eu quero contar aqui. Como eu tinha esse ouro, né, um ponto forte, um núcleo ali de potência, que eu já veio comigo. Gente, eu tenho no meu mapa astral, eu tenho casa de comunicação, eu tenho Mercúrio em Libra, então assim, já desde sempre apontava, né? A minha bússola apontava para a comunicação. E desde sempre a minha bússola apontava para o medo ao mesmo tempo. Veja que e eu mesmo me colocava em situações na vida onde a comunicação ia ser necessária. Eu fiz o meu primeiro vestibular foi para quê? Para comunicação social jornalismo. Eu fiz jornalismo, fui trabalhar em agências de publicidade, onde lá no começo eu fui cair ainda no departamento de atendimento, que eu tinha que falar com os clientes, trazer o briefing para o criativo. Então, assim, era difícil porque eu tinha que me expor, né, no cliente, lidar com aquelas pessoas criativas, todas assim, né? Eu tinha meio medo daquilo, que era todo mundo meio fora da caixa, então eu tinha que colocar minha voz ali. Era super difícil para mim, eu tinha medo daquilo. Logo depois acabei indo viajar, fiz outra faculdade, né? Entrei na área de educação. Aí você vai dar aula dentro da sala de aula, quando está ali com os teus alunos. Geralmente, né, o professor não tem problema, né? É professor, tá tranquilo. Mas ser professor não é só isso, você tem que falar com pais. Eu fui promovida muito rápido, virei coordenadora rápido. Daí essa promoção já me trazia também o trabalho de ter que falar com os pais, de ter que fazer às vezes umas apresentações em públicos maiores, e eu morria já também de nervoso de ter que fazer isso, né? Então eu mesma plantava na minha vida, na minha estrada, situações onde a comunicação ia me levando para frente e com esse plantio, né, que eu ia fazendo, né, pela vida, e a vida ia me colocando também, eu sempre ia tendo esse medo, sabe? Esse medo. E o que eu quero falar com vocês é que é muito claro hoje para mim como era o medo da minha própria potência, né? Eu quero dizer para vocês também com isso que nossa, cara, assim, é muito comum o nosso ouro, o nosso diamante, né? As nossas habilidades mais fortes, elas precisam ser lapidadas pela vida, porque a gente acaba tendo medo delas. Elas têm muito medo em volta, porque ali você brilha, ali você estoura, ali você vai, ali, sabe? Ali você se solta das amarras que foram te colocando pela vida, né? Então, assim, é muito comum a gente ter muito medo do nosso ouro, da nossa potência. E eu, claramente, pela vida fora, eu tive isso.
Então já era adulta, já era, né, tava com uns 30 e poucos anos, assim, já tava numa situação um pouco melhor, né, já me colocava ali, né, sabia os gatilhos, então me preparava bem. Aí, gente, com 30 e poucos anos eu fui promovida dentro eu trabalhei num colégio americano, né, um lugar que eu trabalhei anos, e eu fui promovida e eu lembro muito bem, assim, que eu fiquei super feliz, foi super legal, mas essa promoção fez eu ter que ir para comunicação em inglês. Então, além, eu já estava confortável com aquilo, mas daí eu dei esse passo a mais e eu ia ter que falar em público, dar palestras, falar em reuniões em inglês. E eu lembro tão bem que a felicidade da minha promoção veio no mesmo patamar do meu pânico de agora ter que lidar com isso, né? Então, assim, de novo, a vida plantou, e eu também inconscientemente, mais um grande desafio, né? Então, as primeiras, gente, as primeiras palestras, as primeiras reuniões que eu participei, em que eu tinha que falar, né, na frente das pessoas, na frente dos gringos, né, porque eu tinha que falar na frente de quem tinha a língua, o inglês como primeira língua. Meu Deus do céu, quanta dor de barriga, quanto tremelique, quanto suor, quanta cara vermelha, né, pescoço vermelho, aquela coisa que vem, né, do medo, né. Mas fui indo, né? Fui indo, aquilo de alguma forma, né, vai suavizando pela vida, a gente vai aprendendo, né, coisas e vai confiando mais na gente. Mas eu queria contar essa história porque quando você me vê aqui no Instagram, né, e pensa, nossa, ela fala bem, ela dá palestra, ela grava vídeo, ela faz live, tá? Puxa, pois é. Aí quando eu faço mentorias com as pessoas falam, ah, mas você já nasceu assim falando, tal, bem. Isso daí é teu. É e não é. O que eu quero dizer é que a comunicação é uma habilidade minha, mas ela teve que ser lapidada pela vida, sabe? E hoje eu vejo também que todo esse sofrimento em volta da minha potência, que eu tive que me desvencilhando dele, né? Que eu tive que ir lapidando ele pela vida, também foi um grande preparo para eu estar aqui. Quem que imaginar, quando que eu ia imaginar que eu ia ser empreendedora digital? Né, que hoje basicamente eu fico dentro da minha casa e falando com as pessoas, né, falando por uma câmera ou quando possível rindo em palestras, né, em eventos reais, mas assim, é uma grande preparação. É claro que a maturidade ajuda, é claro que o treino ajuda, é claro que o autoconhecimento ajudou, eu ir descascando essa cebola toda, mas sabe, gente, que o mais importante é a gente ter essa noção de que a potência, né, a potência e o pavor são os opostos complementares, né, eles andam muito juntos, então preste atenção, né, nessas coisas que você tem tanto medo de fazer, mas no fundo sempre a vida te chama para aquilo. A vida tá sempre te colocando numa situação que aquilo é envolvido. Cara, eu chamo isso de dom, de propósito, de ouro, de, enfim, missão na vida, né? Hoje é muito claro para mim que eu fui me preparando pela vida para estar aqui, né? E sabe Deus para onde eu vou ainda, né? Com a minha comunicação. Eu ganhei como um presente divino, né? Essa habilidade de falar bem, de escrever bem. E eu tenho que colocar isso ao serviço do mundo. Então, esse trabalho todo que eu tive de sensibilizar, né, esse medo, esse pânico que eu tinha, ele durou, sei lá, 30, quase 40 anos, sabe? Não foi assim em 2 minutos. É lógico que ele foi suavizando, mas e depende, talvez eu vá ter um outro desafio agora com mais de 50 anos e também ainda vai tremer, vai tremer as pernas, né? Não sei, mas assim, o importante é que eu vou com medo mesmo, né? Eu vou apesar dele, né? Eu não deixei o meu ouro abandonado lá atrás, eu não deixei o medo cobri-lo tanto que eu esqueci do que aquilo se tratava, né? De que aquilo era meu. Então, enfim, fica aí como um compartilhamento bem vulnerável, bem real, para você pensar aí no teu, tá bom? Beijão, gente, valeu!